Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês informações do Mengão Queridão na última quinta-feira do ano. Semana que vem, neste mesmo dia, nesta mesma hora, já será dia 2 de janeiro e faltarão apenas 6 dias para o Mengão Queridão se reapresentar. Aliás, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a reapresentação de Filipe Luiz, não, a apresentação de José Botto. Também quero falar com vocês sobre o Antony. Aqui no nosso canal a gente tem falado muito pouco nomes de jogadores que interessam ao Flamengo. Por quê? Primeiro porque a gente está fazendo uma apuração, como sempre, muito criteriosa. E no nosso critério a gente tenta estabelecer aqueles que realmente interessam. Boatos, rumores, nessa época do ano é muito comum. Tanto de jogadores para chegar quanto de jogadores para sair. E a gente tenta dar uma segurada nessas informações para não criar uma ansiedade, não gerar um medo, não atrapalhar o psicológico de vocês. Então a gente só traz a informação quando a gente sabe que alguma coisa está caminhando. Pode ver que a gente repete muito o assunto Roberto Firmino. À medida que as coisas vão avançando, a gente vem trazendo para vocês a informação. E o Antony, não Antony, o Antony é um atleta que a gente já havia feito vídeo lá atrás para vocês, dizendo que tinha dado o ok para jogar no Flamengo. O empresário dele voltou a falar e confirmou a informação que a gente trouxe que, bom, fica quietinho aí para você ver que eu vou trazer todas as notícias do Mengão Queridão para vocês. Valeu? Primeiro faz o seguinte, com calma, suave, vê se você está inscrito. Às vezes o YouTube te desinscreve. E se você não tiver, chegou aqui agora, aproveita para se inscrever aí, tá? Se inscreve agora, já vai no sininho, clica na opção todas, porque fica marcado personalizado. A diferença é que na opção todas você vai receber todas as notificações de novos vídeos nossos. Então clica na opção todas e aí deixa o seu like. À medida que os tópicos forem passando, deixa também o seu comentário, que é muito importante para que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui. Valeu? Agora é o seguinte, como eu falei para vocês, apresentação, reapresentação é apresentação, né? Vai começar agora uma jornada toda nova no Flamengo. E essa jornada nova no departamento de futebol, ela vem com a chegada de José Botto. Ela é marcada pela chegada do Zé Botto. O Flamengo comunicou hoje que o técnico José Botto chega neste sábado, às 6h35 da manhã, no Aeroporto Internacional do Galeão. Olha, pessoal, nem adianta a gente tentar ir lá no Galeão, porque o BAP vai buscar o Zé Botto lá na pista. Então não vai dar para pegar imagens dele lá no Galeão, nada. Não vai ser aberto para a imprensa lá não. Ele vai com o BAP tomar um café da manhã, depois ele vai para o Ninho do Urubu e vai conhecer as dependências do Ninho, sempre acompanhado pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, ou BAP. Às 13 horas, ele vai conceder uma entrevista coletiva e, portanto, lá no nosso canal Central do Fla, nós estaremos cobrindo a coletiva de José Botto para vocês, a primeira vez que o Zé Botto vai falar como diretor do Flamengo. E olha, eu não perdi tempo para colocar aqui embaixo para vocês as datas reais de jogos do Flamengo no próximo ano, inclusive com os locais já definidos. No dia 12 de janeiro, o Zé Botto já tem que ter deixado o time tinindo. Nada, porque o time principal vai para os Estados Unidos, né? No dia 12 de janeiro, às 16 horas, na minha linda Aracaju, tive o privilégio de morar em Aracaju, pouco tempo mais morei, o Flamengo vai enfrentar o Boa Vista na estreia do Campeonato Carioca. Aí no dia 16, às 21 horas, o Flamengo vai a Campina Grande, na Paraíba, enfrentar o Madureira. No dia 19 de janeiro, aí sim, Zé Botto, aí é o time principal, é o time que tem que estar azeitado, tem que estar filé. Às 17 horas, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, o Flamengo pega o São Paulo pela FC Series. Também no dia 19, só que lá em Natal e às 21 horas, o Mengão pega o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Do dia 22/1 às 19 horas, em São Luís do Maranhão, só lugar bonito, o Flamengo enfrenta o Bangu pelo Campeonato Carioca. Portanto, no mês de janeiro, o Flamengo vai visitar a minha Aracaju, Campina Grande na Paraíba, Orlando nos Estados Unidos, Natal e São Luís do Maranhão. Olha como que o pessoal do Nordeste, como o sócio Off Rio, vai poder se deleitar com o Mengão Queridão em janeiro.
Boto vem para começar a colocar pontos no novo departamento de futebol do Flamengo. Vem com uma equipe de 3 profissionais, que eu já falei para vocês em vídeos aqui no canal, quem são e quais são as suas qualificações. Mas, além de Zé Boto, o Flamengo também está reformulando outros departamentos do clube. É como o BAP falou antes, né? Tudo que precisar melhorar, eles vão melhorar. Aquilo que puder manter, que tá bom, eles vão manter. Um departamento sempre muito questionado pela torcida rubro-negra foi o departamento de marketing e comunicação do clube. Funcionou bem nas mãos do Gustavo Oliveira, mas o Gustavo tinha muitas coisas só nas mãos dele. O que o BAP quer agora? O BAP quer separar. Vai fazer parte da mesma pasta da vice-presidência de comunicação e marketing, mas cada profissional vai atuar em uma área, fazendo com que essas áreas melhorem. Mas que profissionais são esses e de que áreas que eu estou falando? Vamos lá, pessoal. Bem aqui embaixo, ó, o novo departamento de marketing e comunicação do Flamengo. Marco Senna vai continuar atuando no comercial do clube. Continuar porque ele está no Flamengo já e vai permanecer lá. É aquilo, ó, que aqui do ladinho, o vice-presidente Ricardo Rierenstein falou sobre a sua pasta, que é a pasta de comunicação e marketing. Vamos manter o que avaliamos funcionar e trocar o que achamos que pode melhorar, como tem que ser, como acontece em qualquer empresa após troca de comando. O Marco Senna foi muito bem avaliado pelo BAP e pelo Ricardo Rierenstein. Então, ele permanece no Flamengo. Não é porque estava com o Landim que vão tirar. Se o cara trabalhar bem, ele vai permanecer. Ele atuou por empresas, por exemplo, como a TIM, trabalhou na Conmebol e no Comitê dos Jogos Paralímpicos 2016. Quem vai assumir a comunicação e redes sociais é a Flávia da Justa. Ela atuou por empresas como a Oi, a Petrobras, a Cultura Inglesa, a TVA, The Nielsen Company e Boritec. Ela é experientíssima na área de comunicação, marketing e redes sociais. Então a gente espera que toda essa expertise da Flávia venha a engrandecer principalmente as nossas redes sociais, que não eram assim muito destacáveis do ponto de vista da informação e da interação com o torcedor rubro-negro. Creio que a gente precisa, e se Deus quiser a gente vai dar esse salto com a Flávia da Justa. E o Roberto Trinas, que eu já vinha falando para vocês, que vai trabalhar com os planos de sócios-torcedores, no chamado Nação Rubro-Negra. Ele é especialista em marketing esportivo e foi amplamente reconhecido pelo trabalho no Palmeiras, onde liderou o programa de sócio-torcedor Avante. Então a gente tirou o Roberto Trinas do Palmeiras para ele poder trabalhar no Flamengo em cima dos planos de sócios-torcedores que precisam melhorar demais. Aí, pessoal, eu já queria a primeira intervenção de vocês. O que vocês acham que precisa melhorar no comercial do Flamengo? O que vocês enxergam que precisava melhorar na parte de comunicação com o torcedor e com as redes sociais? E o que vocês esperam dos planos de sócios-torcedores do Mengão daqui para frente? Comenta! Parece que não, mas os caras lá de dentro leem os comentários quando são comentários precisos, quando são comentários que podem engrandecer dentro do Flamengo. E quando vocês metem a porrada também, eles estão lendo, tá? Ficar quieto aí. Mas expressem aí os seus comentários para a gente entender como vocês pensam a administração do Mengão queridão, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai entrar naquela seara de contratações de jogadores. Primeiro eu quero fazer um disclaimer aqui. Eu tenho tomado, ao longo de toda a minha vida, muito cuidado com relação às informações que eu trago para vocês. Quando eu montei um canal, eu jurei que eu não ia iludir vocês como eu era iludido quando eu era só torcedor do Flamengo e acompanhava as notícias. Cansei de ficar injuriado de ver que o Diego vinha para o Flamengo, o Nilmar vinha para o Flamengo, o Robinho vinha para o Flamengo, o Kaká vinha para o Flamengo, e no final das contas não vinha ninguém. Então eu tomo muito cuidado. Em 2020 eu tive uma conversa com o BAP e ele me falou o seguinte: se a gente for noticiar todos os jogadores que o Flamengo sonda, o meu canal ia virar só um canal de sondagens do Flamengo.
Ele me disse que o Flamengo chega a sondar 200, 300 jogadores aí por ano. É muita gente. Quase sondagem de um jogador por dia. E como a gente sabe que os caras não trabalham 360 dias por ano, então sonda 10, 15, 20 por dia. E se todo jogador do Flamengo sondar, ou toda vez que tiver um rumor, um boato, uma especulação sobre um jogador, a gente for trazer para vocês vão ficar malucos. Pelo que eu andei olhando em rede social, aí ó, o Gerson já saiu do Flamengo, o Wesley já saiu do Flamengo, o Fabrício Bruno já saiu do Flamengo, o Léo Ortiz já saiu do Flamengo, mas aí na hora que eu vou lá para poder apurar junto a fontes que eu tenho, e graças a Deus tenho boas fontes, agora nessa nova gestão, tinha na última gestão também, os caras falam assim, Fabrício, pode até acontecer, mas até agora não chegou nada para nós não. Aí você vai olhar junto do empresário dos jogadores, eles falam a mesma coisa, não, eu recebi uma conversa daqui, uma outra acolá, mas até agora não chegou absolutamente nada de concreto. Então, com relação à saída de jogadores, nós não temos nada de concreto. Com relação à chegada de jogadores, eu tinha falado muito com vocês sobre o Antony, né? O Antony, ele verdadeiramente interessou o Flamengo sim, tá? O empresário dele deu uma entrevista hoje confirmando que não só o Flamengo, mas outros clubes procuraram o Antony. O Antony tem 24 anos, é ponta direita, canhoto, tem contrato com o Manchester United até julho de 2027. Pelos clubes que ele passou, e foram 3, no São Paulo ele fez 52 jogos, marcou 6 gols e deu 6 assistências. No Ajax ele fez 82 jogos, marcou 24 gols e 22 assistências. E no United ele fez 92 jogos, 12 gols e 5 assistências. Ele foi comprado muito caro pelo Manchester, porque foi o antigo treinador do Ajax dele, que quando foi para o Manchester o levou para lá. Mas a gente pode ver nos números dele que há uma diferença monstruosa de jogar o campeonato brasileiro, de jogar o campeonato holandês e de jogar a Premier League, né? Nos campeonatos mais fortes, brasileiro e Premier League, ele teve mais dificuldades de se achar, de fazer gols. Até pela idade que ele tinha também quando ainda jogava pelo Brasil. O Manchester United quer negociar o Antony até se recuperou bem no Manchester, estava numa fase horrorosa, agora ele deu uma melhorada, mas ainda assim o Manchester quer negociar o Antony. A ideia principal do Manchester é usá-lo como moeda de troca para conseguir os reforços que ele está pretendendo lá. Mas caso não aconteça isso, um empréstimo pode acontecer. Eu sei, o Flamengo já tem 5 pontas, para que mais um? A gente já tem na direita Michael, Luiz Araújo, Plata. Na esquerda, Bruno Henrique, Cebolinha, próprio Luiz Araújo, Michael, podem jogar pela esquerda. Então a gente tem 5 pontas que podem jogar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas o Antony seria uma oportunidade de mercado. E aí eu não vejo, e aí eu quero, óbvio, a opinião de vocês, problema nenhum em você ter mais uma opção no elenco. Em determinado momento no ano, nós não tínhamos o Bruno Henrique, nós não tínhamos o Plata convocado, nós não tínhamos o Michael lesionado, nós não tínhamos o Luiz Araújo lesionado e não tínhamos o Cebolinha lesionado. Então, ter opções é bom, ainda mais quando é um bom jogador. No Manchester, ele tropeça muito. Como eu falei, nesse momento ele até está fazendo bons jogos, mas ele tropeça muito. Ele é irregular demais no Manchester. Mas aqui no Brasil, acolhido por uma torcida, pode ser que aconteça. Para deixar bem claro, o Flamengo sondou o Antony ainda na gestão do Marcos Braz. A gestão do BAP, não. O empresário dele confirma que houve a sondagem e confirma também que o Antony vê com bons olhos um retorno ao Brasil. Ele não vê com olhos ruins voltar ao Brasil. Seria uma questão de se acertar com o Manchester e, se o Manchester topar emprestá-lo, resolver os problemas salariais e trazer o moleque. Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras chegaram a fazer sondagens pelo jogador. Qual é a situação do Antony com o Flamengo agora? 0. Não há conversa nenhuma. Quem conversou com o Antony foi a antiga diretoria. Fabrício, então para que você está falando do Antony? Porque eu devia uma satisfação para vocês. Como eu falei do Antony lá atrás e agora saiu essa confirmação do empresário, eu me senti na obrigação de conversar com vocês a respeito dele também, porque pode ser que, sendo uma oportunidade de mercado, talvez em algum momento Felipe Luiz e o Boto vejam com bons olhos. E ele acabe pintando aqui no Mengão Queridão. O Antony tem um total na carreira de 42 gols e 33 assistências. Uma média de 0,18 gols por jogo. Se o Antony entrasse
na pauta do Flamengo, coisa que ainda não aconteceu, vocês achariam uma boa? Seria uma ótima, uma boa oportunidade para aproveitar um atleta que estaria no mercado a 0,800? Porque o interesse do Flamengo é no empréstimo, não na compra. Compra ele é caro demais, não tem como. Coloque aí nos comentários se o Antony poderia ser mais uma válvula de escape para o Flamengo. E aí, pessoal, eu quero falar com vocês também sobre Roberto Firmino. Às vezes eu gravo um vídeo e acho que estou me fazendo entender e não estou. Vamos lá, eu botei na thumbnail anterior, Firmino está fechado com o Flamengo. E aí lá dentro, eu não consegui me explicar direito, vendo o vídeo depois, eu percebi que faltaram dados para justificar o que eu coloquei na thumbnail. Vamos lá. Felipe Luiz e o Zé Boto tiveram uma primeira conversa com o Roberto Firmino. A questão salarial é a questão que vai pegar, é a questão que já está pegando. Então, Fabrício, de 100%, 1% foi resolvido, certo? Certo, porque tem que resolver a questão salarial. Mas, pela conversa que o Felipe teve com o Firmino, ele agradou o Firmino. Pelo Firmino, ele joga no Flamengo, desde que seja apresentado um projeto financeiro e desportivo do jeito que o Felipe Luiz falou que foi para ele e o agradou. A experiência do Felipe Luiz como jogador do Flamengo vindo do Atlético de Madrid animou o Roberto Firmino, que deu sim o sinal verde para as negociações continuarem. Então, pessoal, se as coisas acontecerem como o Felipe Luiz pensa que elas podem acontecer, o Roberto Firmino vai acabar sendo jogador do Flamengo, desde que o Al Ahly continue com a postura de liberá-lo sem custos no mercado. Se o Al Ahly botar algum empecilho financeiro, o Flamengo vai tirar o carro de campo. O interesse no Firmino é justamente porque ele viria 0,800. Daí o Flamengo bolaria um salário, hoje ele ganha 9,5 milhões de reais por mês, bolaria um salário ali na casa dos 3 milhões de reais, com bônus para um montão de coisa para ele chegar mais além ainda em salários, para ele poder vir para o Flamengo. Então, ele, Firmino, deu sinal verde para o Felipe e para o Zé Boto trabalharem na situação dele. Eles já trabalharam? Não. As coisas avançaram da última informação minha para cá? Ainda não. Pelo menos não para o Firmino, porque o Boto e o Felipe Luiz estão trabalhando para caraca para conseguir montar o tal do projeto desportivo para agradar o Firmino e o trazê-lo para cá. Nos últimos 5 jogos do Roberto Firmino, ele fez 3 gols e deu 3 assistências. Foi titular nas últimas 5 oportunidades. Jogou 437 de 450 minutos possíveis e atuou em 97% dos minutos nas últimas 5 partidas. Ou seja, aquela ladainha que, ele tá parado, ele não tá jogando. Não, ele tá jogando sim. No dia 4/11, o Al Ahly ganhou de 5-1 do Al Shorta. E ele fez 2 gols e deu uma assistência. No dia 8 de novembro, o Al Ahly ganhou de 2-0 do Al Raid. Ele não fez gol nem deu assistências. No dia 22 de novembro, o Al Fayad perdeu para o Al Ahly por 1-0. Passou em branco também. No dia 25/11, o Al Ain marcou 1 contra 2 do Al Ahly. Mas Roberto Firmino passou em branco. No dia 7 de dezembro, o Al Tawan perdeu por 2-4 para o Al Ahly. E aí ele fez um gol e deu 2 assistências. Pô, Fabrício, mas como é que esse cara passa 3 jogos sem marcar? Não sei o que tem. Bom, vamos lá. É normal, às vezes, um atacante passar 2, 3 jogos sem marcar. Mas o detalhe é que o Firmino vem sendo utilizado no Al Ahly como um camisa 10, como um meia de armação. Ora centralizado, ora mais pelo lado da esquerda, mas sempre como um meia. Nos últimos 5 jogos, ele jogou com a função do Arrascaeta lá. Já vem o Fabrício falando que ele é o substituto para o Arrascaeta. Não. O que eu estou falando é que o que agrada o Felipe Luiz e o Zé Boto é essa possibilidade do Roberto Firmino de ser camaleão e atuar em mais de uma área. E prestem atenção, apesar dos 33 anos dele, ele jogou 437 de 450 minutos. Dos 5 jogos, ele foi substituído em apenas 1 antes dos 90 minutos. Em 4 jogos, ele foi substituído durante a prorrogação de tempo, depois dos 90 minutos.
Em um, ele foi substituído aos 77 do segundo tempo. Então, 77 é só do segundo tempo. Nos outros todos, foram aos 92 minutos, 93, 94, ou seja, no tempo complementar. Fisicamente, ele está aguentando o tranco. Fisicamente, ele está bem, não está lesionando. A idade não deveria ser o martelo para aprovar ou não uma contratação. Para mim, o custo-benefício é o que vale. Neste momento, eu não vejo um custo-benefício melhor do que o Roberto Firmino para o Flamengo. Ah, mas eu me lembro do gol que ele fez no Mundial. Sim, ué. Ele jogava pelo time do Liverpool. Vocês queriam que ele fizesse gol para quem? Para nós? É claro que ele tinha que fazer gol para o Liverpool. Jogando para a gente, ele fazendo gol para a gente. Ah, mas eu tô traumatizado. Pô, então sinto muito. Não deveriam nunca pedir a volta do Andrés Pereira, então, né? Quem tá traumatizado. Bom, eu não me importo com essa parte. Eu quero um Flamengo forte. E vale lembrar que o Pedro não estará no Mundial de Clubes conosco. Então, muito cuidado nos nomes que vocês sugerirem, porque tem cada nome aí, gente, que, pelo amor de Deus, hein? Mas é isso. Coloquem nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês agora por que eu coloquei Roberto Firmino fechado com o Flamengo. Não gosto de clickbait, mas foi sem querer. Desculpa, não é a minha índole. Eu precisava ter explicado melhor para vocês me entenderem, valeu? Às vezes eu vou errar e vocês podem puxar minha orelha com relação a isso na moralzinha, beleza? Tamo junto e misturado. Curta, comenta, compartilha, se inscreva e fala para geral vir aqui para se inscrever e nos ajudar também. Obrigado por tudo, tenham uma excelente quinta-feira. É a última, hein? Aproveitem. Saudações rubro-negras.